Bom dia a todos, eu sou Janaína Amado e fui convidada por Pauline para fazer uma fala agora no final do ano, encerrando neste ano esse conjunto de depoimentos maravilhosos de mulheres que a Pauline colheu, né? Num ano particularmente difícil para nós todos, um ano de pandemia, um ano de acertos. Todos nós tivemos que modificar a nossa vida totalmente. Eu, por exemplo, estava aqui no Brasil por poucos dias, no máximo um mês, só para renovar o meu visto para voltar para a Austrália, onde eu estou vivendo. E fui pega aqui e acabei ficando em Maceió esse ano. E da mesma maneira, eu tenho certeza que cada um de nós, cada uma de nós também, viveu coisas extraordinárias esse ano. Então, eu estava pensando no seguinte, que esse ano tem sido um exemplo extraordinário de uma coisa que os historiadores chamam de história do tempo presente, né? Porque geralmente a visão tradicional da história é de alguma coisa que passou, que já está lá atrás, que não interessa muito, etc. Na verdade, hoje em dia, os historiadores falam da história do passado, da história do presente e da história do futuro também. Porque uma época vai, de certa maneira, gerando a próxima, né? Agora, não há nunca uma visão só sobre um determinado tempo. Por exemplo, se a gente pensar sobre o Estado de Israel e a Palestina, né? Eu me lembro que quando houve a Guerra dos 6 Dias, que foi uma guerra de alguns anos atrás, em que Israel conquistou uma parte enorme do território que até então era palestino. E eu tenho, né, um grande amigo judeu, e ele estava me mostrando que uma questão de 2 meses depois da Guerra dos 6 Dias, o filho dele, que estudava numa escola judaica, era uma criança, já tinha um livro com Israel, a área do Estado de Israel totalmente tomada pelos palestinos. Quer dizer, aquela área que Israel havia conquistado já fazia parte do seu Estado. Se você, por outro lado, pegar os árabes, eles têm uma história totalmente diferente sobre essa guerra. Eles acham que Israel tomou o que não era seu, que eles estavam lá muito mais tempo, que o acordo que havia sido feito era de criar um Israel e um Estado palestino, que Israel foi criado, que os palestinos não têm Estado até hoje, etc. e tal. Então, vocês vejam, dependendo de que lado da guerra você está, de que lado da história você está, você tem relatos totalmente diferentes. Às vezes parecem que não estão falando nem sobre o mesmo acontecimento. Então, eu achei muito interessante essa iniciativa da Pauline, porque a gente acabou tendo uma quantidade enorme de ponto de vista, né? Cada depoimento trouxe alguma perspectiva nova, um prisma novo, uma maneira diferente de olhar um assunto ou trazendo também um assunto diferente. Então, na verdade, nós construímos juntos, né, sob a batuta da Pauline, nós construímos juntas uma história do tempo presente, né? E agora nós estamos no final do ano, os calendários sempre serviram para que nós humanos não enlouquecêssemos, não é? Porque como é que a gente poderia marcar, por exemplo, um encontro, né? Porque hoje a gente diz, olha, 3 horas em tal lugar, mas sem relógios, sem calendários, como é que a gente ia saber que eram 3 horas?
né? Se a gente marcasse, por exemplo, uma viagem para daqui a 3 meses, quando é que esses 3 meses teriam chegado? Então, nessa ideia do calendário, nós todos estamos passando do ano 2020 para o ano 2021. Esse ano de 2020 foi um ano surpreendente, porque a história surpreende também, não é tudo certinho. Aconteceu assim e vai dar assim, não. A história não é matemática, a história é feita por nós todos, que temos sentimentos, que temos ideias, que temos educações, que temos nacionalidades diferentes, não é? Então, essa história do tempo presente foi difícil esse ano, está sendo difícil, e a gente está passando para um novo ano, cujo começo, né, também parece difícil. Mas, por outro lado, primeiro, a gente já tem uma grande experiência de viver na situação de Covid e lidar com ela, né? Segundo, a gente tem uma mudança importante para o próximo ano, que é a possibilidade, já muito próxima, de haver uma vacina contra a doença, né? Então, eu tenho certeza que 2021 será um ano melhor para nós todas, e eu espero que a Pauline continue com essa sua iniciativa tão legal. Muito obrigada a todos, um ótimo Natal e principalmente um excelente 2021 para todos nós. Tchau.